O que os seres humanos fazem quando não querem se relacionar com Deus? O que fazemos quando não queremos nos submeter à vontade de Deus? Quando não desejamos ouvi-lo, o que fazemos? Quando não queremos morrer para o mundo, quais são as nossas atitudes quando não queremos obedecer a Deus? Quais as nossas atitudes quando somos autossuficientes? Normalmente, irmãos, o que acontece é que as pessoas elegem ou adotam substitutos a Deus para resolver os seus problemas ou para pretender resolver os seus problemas, os seus crisóis, as suas provações. Quais são esses possíveis substitutos? Por exemplo, o consumo. É comum, e os psicólogos já anotaram isso, a pessoa está triste, está aborrecida e ela tem uma compulsão para o consumo. Vai comprar. O consumo lhe dá uma satisfação temporária, mas efetivamente dá uma satisfação que não dura, dura naquele momento do consumo. Outro substituto pode ser o lazer, as viagens. Você vai passear, vai a cinemas, vai a teatros, tem uma vida cultural até que atrativa, mas não se submete a Deus. Outro substituto pode ser o poder, a fama. Quantos andam atrás, passam a vida atrás da fama, têm poder e querem mais poder, porque entendem que dessa maneira não terão problemas. Outro substituto pode ser o reconhecimento acadêmico. Outro substituto, e esse infelizmente muito comum, são as experiências extraconjugais. A pessoa tem um problema no casamento, tanto homens como mulheres, e daí então, por conta desse problema, vão procurar um substituto ou uma substituta temporária por algumas horas para resolver o seu problema afetivo, que deveria ser resolvido em casa. E assim, então, irmãos, os homens elegem muitos substitutos que não resolvem o nosso problema de relacionamento com Deus e não resolvem de forma definitiva as nossas provações, as nossas provas, as nossas aflições. A nossa lição apresenta 3 substitutos que podemos colocar no lugar de Deus. Esses substitutos não são os que eu enumerei há pouco, mas vejam lá, um desses substitutos é a lógica humana, é o pensamento humano. Por exemplo, as lições aprendidas. Olha, se eu aprendi uma lição, eu posso utilizá-la para resolver o meu problema futuro. Até pode isso. Mas veja, irmãos, nessa maneira, nesse modo de atuar, as pessoas não deixam o Senhor falar, não deixam o Senhor dar uma nova revelação. Não ouvem a Deus. Não ouvem a Deus através da Bíblia Sagrada. Não ouvem a palavra de Deus. Afinal de contas, já sabiam. Um outro substituto pode ser bloquear os problemas. Eu tenho um problema, mas eu não penso nele. Não vou atrás da solução. Bloqueio o problema, não busco a solução. Outro problema é fugir de Deus. Ou melhor, outro substituto é fugir de Deus. Você está numa provação, você está numa aflição, e essa aflição ou provação é decorrente da desobediência a Deus. E daí, então, você não vai procurar a Deus. Você foge de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente sabe qual é o problema. A gente sabe qual é o problema. Sabe que somos culpados pelo problema, mas fugimos de Deus. Porque quando nos achegamos a Deus, esse problema vai se evidenciar e a falta de obediência a Deus vai se tornar patente e nós não queremos passar por isso.
A Bíblia apresenta, irmãos, alguns problemas concretos e a atuação divina no sentido de resolver esses problemas. Veja a Bíblia, a nossa lição fala de Zorobabel. Zorobabel estava reconstruindo o templo nos dias de Zorobabel. Quem era ele? Ele era o chefe do canteiro de obras, irmãos. Ele era, como hoje, um engenheiro que cuida de uma obra. Mas ele era filho de Deus. E lá estava tendo uma oposição terrível à reconstrução do templo, assim como houve na reconstrução dos muros nos tempos de Esdras. E veja lá, irmãos, o profeta Zacarias se apresentou a ele e disse qual seria a solução do problema. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não era por força, não era por poder, mas era pelo Espírito do Senhor. Mas como é que esse Espírito do Senhor atuou? Veja lá, irmãos, se a gente olhar as oposições no tempo de Esdras, havia uma oposição dos patrícios, que não queriam que se reconstruísse os muros, palavras de desânimo, um decreto, o decreto do rei Dario. E agora então, irmãos, Neemias, diz assim no livro de Neemias, no capítulo 4, o povo foi disposto para a construção. Metade do povo construía e metade do povo vigiava. Veja, irmãos, a solução, uma solução agora para um problema concreto, uma solução efetiva. O Senhor havia inspirado a eles para que fizessem dessa forma. A oposição, irmãos, os problemas, podem ser para nós um crisol, mas ele serve para aumentar a nossa fé. O que aconteceu lá no tempo da reconstrução, metade constrói e metade fica de guarda. E o Senhor tinha dito não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Era o Espírito de Deus era o Espírito Santo que tinha inspirado dessa maneira. O que mais mostra o Espírito de Deus, irmãos, para nós? Nós dependemos do Senhor. Nós não podemos, irmãos, encontrar substitutos para os nossos problemas, para nossas provações, que não sejam o Senhor. O Senhor é que nos ajuda, o Senhor é que resolve os nossos problemas. O Senhor é que nos dá inspiração para que resolvamos os nossos problemas. Ou o Senhor é que nos dá paciência para suportar os nossos problemas. Mas, de qualquer maneira, irmãos, o Senhor nos dá problemas, permite que tenhamos problemas, para que a gente tenha fé, para que a gente aumente a nossa fé e reconheça a dependência que temos do Senhor. Que Deus esteja com cada um de nós e que nós não busquemos de maneira nenhuma substitutos ao poder de Deus, substitutos à vontade de Deus, mas façamos tudo conforme a sua vontade. E tudo será na nossa vida, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.